Olá, estamos aqui com mais uma edição do podcast do Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, tomando aqui os espaços do Museu Oscar Niemeyer. A gente montou um estúdio, um aquário, enquanto o pessoal está aqui passeando, curtindo as exposições. A gente está falando sobre cinema e todos os seus bastidores, aproveitando a presença de muita gente legal que está participando da edição 2025 do Olhar de Cinema. Eu sou o Heitor Humberto, estou aqui com a Lorraine, nossa anfitriã do festival. Muito feliz de estar aqui contigo e com o nosso convidado especial. Pois é, hoje estamos aqui com Cristiano Lima, que conversa com a gente. Ele que é executivo da The Walt Disney Company. Ele é especialista em conteúdo e estratégias de mercado, apaixonado por storytelling e parte também da programação aqui do mercado de cinema independente do Olhar de Cinema. Bom dia, Cristiano, tudo bem? Bom dia, Heitor. Um prazer estar aqui com você, com a Lorraine. Prazer é todo nosso, cara. Tá valendo. Head of Content Strategy da Disney. Chique demais. Chique demais. Conta pra gente o que é a tua atuação lá dentro da companhia, o que essas palavras significam na tua atuação. Legal. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui pela primeira vez. Não tive ainda a chance de olhar, mas o pouquinho que eu pude ver, realmente tudo muito bonito, tudo muito lindo. Ontem, já vindo para cá, conheci uns colegas, já falamos um pouco sobre o mercado. Então, prazer, espero participar mais vezes. Por favor, a gente faz questão. Eu tô nessa posição na Disney já tem 6 anos, né? Se somar, a Disney ela foi adquirida a Fox, foi comprada, né, em 2019. Então, já tô nesse mercado de Pay TV streaming há 13 anos. Antes disso, tive na TV aberta, sempre nessa área de conteúdo, pesquisa e estratégia. Mas explicando bem aí o que se trata, né, esse cargo, basicamente o meu papel na Disney é selecionar todos os conteúdos que entram na plataforma. Claro que eu não estou falando do conteúdo global, né? Então, quando a gente fala de uma série ou um filme da Marvel, da Pixar, já entra direto, é uma estreia global. Mas tem muito conteúdo produzido internacional, tem muito conteúdo produzido regionalmente, que a gente fala, né, na América Latina, e o conteúdo aqui no Brasil, que a gente compra ou produz. Então, meu papel é fazer essa curadoria, são muitos títulos e a gente precisa fazer essa escolha para oferecer o melhor para o telespectador brasileiro, né? Então, isso tem que ver muito com sensibilidade, visão, conhecimento, sobretudo dados. A gente é muito orientado a dados. Então, basicamente, é traduzir, né, em forma de conteúdo o que os telespectadores querem assistir. Que responsa, hein? Muito. Que legal. Acho que tem bastante coisa pra gente conversar sobre isso, justamente essa sensibilidade, esses dados, né? Eu acho que até esse é um primeiro gancho que eu já queria pegar para trazer essa questão para você, né? A gente vive uma revolução no consumo, tanto de conteúdo em termos de plataforma, dados, múltiplas telas, né? E como que você define o nível de maturidade do Brasil, do mercado brasileiro aqui, em relação a esse momento? Olha, o mercado, eu acho que ele está se adaptando, né? Há uns 4 anos, pelo menos, a gente vem falando isso, né? Não é sobre padrões, é sobre adaptação. Então, a gente veio de um mercado muito estabelecido, onde a gente tinha as janelas de exploração e o advento do streaming. A Disney, por exemplo, entrou muito tarde nesse caminho do streaming, né? A gente entrou ali em 20. Sim. A Netflix, que é a mais antiga aqui no Brasil, entrou em 2011. Então, eu acho que a gente está se acostumando ainda a esse novo cenário. Inclusive o telespectador também, eu acho que é importante a gente fomentar, porque às vezes fica uma coisa é realidade, outra coisa é impressão. A sensação que eu tenho é que se considera esse conteúdo, esse produto, perdão, já estabelecido e ele não está estabelecido. Isso é interessante. Tanto Disney quanto HBO, quanto são 500 plataformas. 500 assusta, né? Eu também fiquei assustado com esse número, mas se a gente somar as grandes junto com as pequenas, né? Ontem mesmo eu estava falando com um colega que foi convidado aqui para o evento e ele está em Nova Lima, lá em Minas, e ele tem uma pequena plataforma VOD. A Cardume? Não me lembro o nome, mas ele está explorando. Então, você vê, é um exemplo de que a gente tem muita plataforma dentro desse mercado. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o telespectador ele está
oversaturado, se ele tá, tem muitas opções. Sim. E a gente tem agora acho que um momento de estabelecer quem são os players que vão ficar no mercado. Então, dentro do meu mundo ali, que é mais restrito, você vê, eu acabei de dizer que onde eu trabalhava, que era a Fox, que era um grupo gigante, Sim, foi comprado, gigantesco. né? E a Disney comprou porque ela necessitava de conteúdo adulto. Você vê, por exemplo, a Amazon que comprou a MGM. Você vê a Discovery junto com o Max. Então, tem uma série de players que eles estão se juntando porque no final a gente tem uma concorrência gigantesca e pouco tempo para assistir e uma coisa que a gente chama de share of wallet. Não dá para pagar tudo. A gente vive num país com uma dificuldade enorme econômica. Sim. Então, isso faz com que as escolhas sejam pensadas, né? Então, hoje não cabe mais do que 2 streamings na maioria do bolso do brasileiro. Então, eu acho que a gente está nesse momento de revolução. Isso não vai passar agora. Eu acho que a gente leva um tempo ainda, né? E paralelo a isso, falando um pouco de concorrência, a gente tem a questão dos diretos, né? Que são os streamings, mas a gente tem uma nova geração que está consumindo conteúdo grátis e é o que eles querem. Então, você tem as redes sociais, você tem o YouTube, que também é uma rede, mas tem uma relação diferente. Você tem os games, que também ocupam um espaço enorme. Você tem a pirataria, que não é fácil aqui no Brasil. Então, no final, o nosso concorrente está sendo por tempo. Então, como é que eu concorro ao tempo das pessoas para assistir? Muita oferta de conteúdo e pouco tempo para ver. Então, é um desafio gigante para todos do mercado, para todos os colegas, e a gente ainda está entendendo esse movimento. E essas cartas estão na mesa de vocês. Vocês, tipo, estão sempre analisando, pensando nesse cenário de hoje, assim. Isso faz parte da decisão de vocês no dia a dia, do que entra e do que não entra. Sem dúvida. A Disney, assim como as concorrentes, a gente tem o nosso lugar no mundo. Tem certos conteúdos, né, especialmente a minha geração, que nasceu ali assistindo as animações, né, assistindo os conteúdos. E a Disney, ela é um ecossistema. Ela não é só um filme que a gente lança. Então, quando a gente lança uma marca. Lançando uma marca, a gente vai para o cinema, para o streaming, a gente faz todo o caminho do conteúdo normal, mas a gente também vai para o licenciamento, a gente vai para o resort, enfim, para todo o ecossistema Disney. Então, a gente tem, com certeza, um lugar no mundo e a gente está tentando entender como é que a gente agrega outro perfil de audiência. Então, a gente fala Disney, a gente associa naturalmente a família, mas hoje dentro do ecossistema Disney Plus, a gente tem, por exemplo, ESPN. E certos momentos do ano, a gente transmite num final de semana quase uma Olimpíada completa, com tanto esporte que a gente tem ao vivo, produzido aqui no Brasil. Então, fora a ESPN, a gente tem todo o conteúdo Fox, como eu acabei de falar agora no começo. E a gente está fazendo com que as pessoas, aos poucos, entendam esse movimento, né, para conteúdo para a família, para as crianças, mas também para o adulto, também para o pai, né, para o esporte, para quem curte esporte, não só para o pai, mas para todo mundo que curte esporte. Então, é um movimento que não é fácil, porque, como eu disse, a Disney ela é percebida desse jeito, a gente tem uma concorrência enorme e a gente está comunicando aos poucos esses movimentos. Então, é isso. Como é que eu coloco na mesa, né, todos esses players, né? Era justamente uma das minhas perguntas, né? Que quando a gente era criança, Disney era isso, era magia, era Donald, Mickey, o parque. Agora é tudo isso e ESPN, Star Wars, e Business, e Disney Plus, né? Criou um guarda-chuva muito maior, né? Sim, Exato. E eu queria até trazer esse ponto, como que o conteúdo não vira commodity, Cristiano? Porque você trouxe essa questão, né, de falta tempo, e de fato, é muito consumo, a gente vive numa produção muito rápida, então como não virar commodity? Qual o papel da Disney em fomentar produções também locais diferentes e que entrem num contexto de trazer essa identidade para os produtos? Acho que a beleza da nossa área é essa, né? Nunca vai virar uma commodity, porque produzir conteúdo não é só sobre ligar a câmera, o microfone e gravar. Eu acho que a gente tem uma conversa diária com o brasileiro. Então, produzir significa você refletir na tela
a nossa cultura, os nossos talentos, né, as nossas histórias, e essas histórias elas vão se atualizando, né? A gente vai evoluindo nesse sentido. Então, você tem, claro, todo um catálogo que vai ficando, mas a gente sempre está na conversa do dia seguinte, né? Produzir é sobre se relacionar. As pessoas, no geral, elas produzem, assistem para conversar no dia seguinte. Então, na minha opinião, nunca vai virar uma commodity, porque a gente tem essa capacidade, o brasileiro é muito criativo, a gente tem talentos gigantes, né, por trás das câmeras, na frente das câmeras. Então, eu acho que o brasileiro ele gosta, né, de ver o conteúdo original. Então, tem pesquisas que mostram exatamente isso, né? Ah, é? O conteúdo brasileiro, ele é o mais assistido pelo brasileiro. Obviamente, a gente produz muito aqui localmente, a gente tem uma TV aberta muito forte, se comparado a muitos países do mundo inteiro. A gente tem um Pay TV que explorou muito com relação à cota também, então produziu bastante. A gente tem movimentos como esse do cinema independente. Então, sim, a gente produz muito. YouTube também, por que não considerar? Tem muitos brasileiros produzindo de diversas formas lá. Então, eu não acho que seja uma commodity nesse sentido de que sempre gera uma conversa, sempre gera uma discussão, sempre gera, né, ali nas redes sociais uma interação. E como vocês, como Disney, têm olhado para esses mercados locais e trabalhado com produtos que têm essa característica mais autoral, como propriamente até os filmes que vêm aqui para o Olhar de Cinema, né? Então, conta um pouquinho sobre isso. Legal, isso é uma ótima pergunta. Pelo seguinte, a Disney, assim como eu imagino que sejam as nossas concorrentes, eu falei aqui no começo que a gente é orientado a dados, né? Então, sempre que a gente tem qualquer indicador que demonstra que certo tipo de conteúdo está sendo requisitado pelo nosso telespectador, a gente vai atrás para ou produzir ou para adquirir. Então, como eu disse, a Disney é muito recente, né? A gente é um mercado muito recente. Só para vocês terem uma ideia, esses dados são públicos, mas o Brasil tem em torno de 92 milhões de lares, 93 milhões de lares. A gente está num percentual muito pequeno ainda é muito nichado. Mesmo o Netflix, que é o maior, ainda tem um volume muito pequeno versus o potencial. Então, respondendo diretamente, a gente está aberto a qualquer tipo de conteúdo, mas quem decide, né, não é a Disney. A gente coloca desse jeito, né, de quem está ali por trás, quem está na mesa ali, mas no final quem decide é o telespectador. Então, a gente tem procurado conteúdo que não é muito o DNA da Disney, mas porque os números indicam que esse tipo de conteúdo precisam assim, estar disponíveis ali na plataforma porque tem demanda. Então, a resposta é essa. Os dados é que indicam aonde a gente tem que ir adquirir esses conteúdos. E às vezes pode surgir a partir de vocês, alguma provocação, assim, tipo, os dados não indicaram tanto isso, mas a gente sente que pode ser o momento disso aqui. Isso existe também entre vocês, assim, apostas, talvez? Existem apostas, muito poucas, porque pensa que a gente tem pouca chance, porque a verba também é limitada, né? Às vezes fala Disney, a gente acha que tem o Tio Patinhas no... O Tio Patinhas. Não é ele que patrocina? Pois deveria. Poderia, sim, a gente teria budget infinito. Mas a gente tem a fazer escolhas assertivas, né? Ah. E como eu disse, claro, muitas vezes a gente decide pela intuição, a gente decide pela visão, pela experiência, mas a gente precisa fazer esse mix para tomar decisão, porque eu preciso fazer escolhas. E uma coisa que é interessante compartilhar, sentada na minha mesa, assim, na minha área, é que toda vez a gente está desescolhendo, não é nem não escolhendo, porque me chegam projetos incríveis. Só que pensa que a gente tem... Eu não sei se vocês têm esses dados, mas existem centenas de produtoras, talvez milhares de produtoras no Brasil, e me chegam muitos bons projetos. E o que eu faço é desescolher, porque no final eu preciso eleger quais são as minhas batalhas, né? Como é que eu faço essa tradução? Então, muitos projetos bons que me dá, assim, sabe, pena, até pela concorrência também, né? Porque eu sei que se eu não fecho lá, tem uma chance de ir para a concorrência, mas é um exercício, às vezes, difícil mesmo, sabe? Que a gente precisa tomar a decisão e precisa ser uma decisão técnica, não dá para ser uma decisão pessoal. Então, às vezes, a gente vê um projeto com grande talento, a gente fala, pô, eu queria esse projeto, e aí tem um outro, e eu acho que esse exercício de desescolher é um pouco cruel, mas é a necessidade que a gente tem quase que semanalmente para fazer o melhor que a gente pode dentro da verba que a gente tem.
Muito legal ouvir você falando, porque a gente liga o streaming e vê lá as coisas. Às vezes nem para pra pensar que tem uma equipe lá atrás, assim, atrás da mesa, pensando, escolhendo, desescolhendo. É uma outra visão, né? Que às vezes a gente tá só no controle remoto e não para pra pensar. Eu acho que um ponto importante também para esclarecer, talvez ajude nesse movimento de entender a estratégia. Sim. Eu acho que o advento do streaming, ele revoluciona a forma como a gente consome o conteúdo. Então, eu programei a Fox muitos anos, né? Eu fui diretor do canal Fox aqui no Brasil. E a gente, por exemplo, vou dar um exemplo icônico, eu programava The Walking Dead, que era um fenômeno de audiência, um fenômeno. E a gente sempre escolhia às 10 da noite, no domingo ou às 11 da noite, dependendo do fuso horário, dependendo do momento. E a gente precisava reunir todo mundo naquele horário para assistir. Ou você perdia. E perder significa que você não estava na conversa no dia seguinte. Olha E perder significava que você ia ter um spoiler, alguém ia te contar e você ia ficar muito chateado. Então, a partir do advento do streaming, isso mudou a forma como a gente consome. Então, eu separo em dois tipos de público, né? Os que são ansiosos e querem estar ali no dia assistindo, compartilhando e falando, e os que não são ansiosos. Eu, por exemplo, não sou ansioso. Eu vou colocando ali na minha lista e uma hora eu vejo. Então, eu acho que a partir disso, você quebra alguns paradigmas. Primeiro, a forma como você assiste. Se você vai assistir um episódio ou 10 ao mesmo tempo. Depois, você tem uma quebra de fronteira. Muitas vezes você assiste um conteúdo e você não sabe de onde é esse conteúdo. Então, hoje a gente vê conteúdo, sei lá, da Alemanha, da Itália, da Espanha, da Turquia, né? A gente tem a onda do K-drama. Enfim, de todo o universo, existem ondas de consumo, o que é muito interessante. Dito isso, a gente tem uma oferta gigantesca. E a minha vitrine ela é pequena. Como você falou, você entra e aí você começa a perceber que tem uma infinidade de coisas, o que muitas vezes é uma dificuldade, né? Porque você fala, o que eu assisto? Gera uma ansiedade ali. Então, o trabalho de curadoria é cada vez mais importante, né? Do algoritmo, a gente tem muita tecnologia por trás também. É importante para ajudar nessa onda, mas acho que quase todo mundo que eu converso tem uma listinha de coisas ali para assistir. Ontem, na van, estava conversando com esse colega e eu estava contando uma série que chama The Good American Family. Em português é Uma Família Perfeita, se eu não me engano, que é um fenômeno na plataforma. Então, é o momento dela, já na verdade ela estreou tem uns 2 meses, mais ou menos, e é um sucesso tremendo essa série, tremendo, assim. E é uma história muito intrigante, é baseada numa história real nos Estados Unidos. Então, é isso. E aí, já depois dela, já entraram mais 10, 15 coisas também desse tamanho. Então, é muito conteúdo, porque você tem todo o universo estreando o tempo inteiro, fora anos de história, de cinema, de catálogo exato, de séries, de animações, de filmes, enfim, de todo tipo de formato coisa, né? que você está à sua disposição. Você pode assistir. Mas a Disney tem priorizado fazer produções locais que tenham um potencial internacional também, pensando nesse contexto mais global, assim. Que tipo de produto brasileiro tem brasilidade suficiente, mas capacidade também para ser um fenômeno internacional na tua visão? Olha, se eu descobrir isso, eu vou ser promovido. Maravilha! Mesmo. Eu acho que, de novo, é quase que o exercício de desescolher. O que dá para garantir, ou pelo menos o que dá para intuir, é que, por exemplo, uma comédia não vai viajar, porque ela tem um timing local, porque ela tem um sabor local, né? Uma relação, seja com futebol, seja com a política, seja com o É mais fácil identificar o que é muito brasileiro a ponto local. de não... Então, uma comédia dificilmente ela viaja pelas características que ela tem. Então, a gente já sabe que quando a gente faz uma comédia, ela não vai viajar. O contrário é verdadeiro. Se eu tenho uma história que ela pode se passar em qualquer parte do mundo, ela viaja. A gente estreou com a Bruna Marquezine o ano passado, por exemplo, Amor da Minha Vida, que é uma história incrível, né? Uma história de amor, uma história, de certo modo, que você já viu por aí, né? Contada de uma maneira muito única, mas é uma história comum em qualquer lugar do mundo. Então, essa série, por exemplo, ela estreou em todo o mundo, nos Estados Unidos, teve um grande sucesso, mas não é fácil. O que a gente conversa internamente é, vamos focar no Brasil. Vamos produzir o que a gente sabe produzir, vamos produzir da melhor forma que a gente pode produzir, com os nossos talentos, né? E a partir daí é uma consequência. Sim. Porque o contrário é verdadeiro, né? A gente
absorve conteúdo de fora e muitos deles não têm sucesso aqui, mas às vezes, por consequência, a gente acaba consumindo. Então, o conteúdo, trabalhar nessa área, é o que eu falo, assim, né? A gente vive numa indústria que ela não, apesar da gente usar muito dado, ela não é assertiva. Então, não tem uma estatística aqui clara para dar, mas eu diria que de cada 10, pelo menos 5 não é um sucesso. Né? O sucesso que eu digo do tamanho que a gente espera que seja. Então, metade acerta, metade erra nessa expectativa, mais ou menos? Não é uma estatística precisa. Tá. A gente sempre faz, obviamente, para ser um sucesso. Então, tem momentos que a gente acerta muito mais, tem gente que a gente acerta muito menos. Mas o que eu quero dizer é que, como o cinema acho que tem um dado muito mais claro, né? Mas pega o cinema brasileiro. Né? A gente tem 3, 4 filmes que performam acima de 1 milhão de tickets. E você tem, a gente lança, se eu não me engano, 400 filmes por ano, Muita coisa. que roda abaixo de 100 mil. É mais ou menos por aí, sabe? Então, claro, cada título tem um objetivo, às vezes não é um objetivo comercial, então é super compreensível que ele não performa, mas para a produção também é mais ou menos nesse nível. Nos Estados Unidos é assim. Então, eles lançam umas centenas de conteúdo e você pega ali 10% que é um grande sucesso. Né? Aí você tem um meio ali que cumpre com o objetivo e uma parte que não cumpre com o objetivo. Então, a beleza de trabalhar com isso é que não tem uma fórmula. O dia que a gente descobrir essa fórmula, perdeu a graça. Né? E às vezes a surpresa, ela é o que mais nos move, porque a gente, claro, com experiência, a gente sabe o que produzia, né? Tem toda uma estatística que a gente usa. Tem literatura que a gente usa também para estudar, tem um livro que chama The Hitmaker, não sei se vocês já leram, que é maravilhoso. Ele explica um pouco isso, né, sobre distribuição, sobre conteúdo, né, de como você consegue prosperar nesses mercados, não só de filmes, séries, mas de música, etc. Então a gente tem que usar todos os artifícios. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Ou funcionar e não funcionar é relativo também, né? Às vezes está acima das nossas expectativas, às vezes abaixo da nossa expectativa. Mas é o prazer de trabalhar com isso, de se inovar, renovar a cada projeto que a gente lança. Você tocou num ponto bem interessante. Você falou nem todo projeto é comercial. Eu queria saber que lugares são esses de também produzir algo com outros objetivos, seja de posicionamento de marca, ou seja por uma necessidade de bloquear a concorrência, não sei, mas acho que é legal você trazer como que funcionam esses formatos e como que aí existem oportunidades para produtores também estarem dentro desses critérios que também podem navegar essas oportunidades. A Disney, como a nossa concorrência, ela é comercial. Então, a gente sempre está buscando, especialmente nesse momento, né? Como eu disse, a gente tem uma história muito recente aqui no Brasil, né? Estou falando de Disney+. E, dito isso, a gente ainda está ali naquele lugar onde a gente está buscando projetos com alto potencial, se associar a grandes empresas para a gente potencializar a plataforma aqui no Brasil. De qualquer modo, o nosso espaço mais prioritário, digamos assim, é produzir para Kids and Family, né? A gente teve uma onda muito maior, agora uma onda muito menor. Então, esse lugar a gente estava mais preocupado com posicionamento do que com resultado. Então, tudo que a gente chama de Disney Brand, né? Então, talvez seja esse lugar onde a gente mais fomentou nesses últimos anos. Interessante. Legal. Você comentou que o público brasileiro consome muita produção nacional. Eu me recordo há um ano e meio, 2 anos, uma plataforma colocou os filmes nacionais que estavam ali no catálogo, que eles estavam lançando naquele momento. E eu lembro de ter visto, assim, abrir os comentários e muita gente falando que o cinema nacional é muito ruim, cinema nacional... O público, né, assim, vamos dizer, mais geral, talvez um pouco de preconceito ainda com o cinema nacional. Mas me dá a impressão que isso está mudando um pouquinho e o quanto disso também é a responsabilidade dos players também colocar mais e sugerir essas produções para que esse público que vai ao cinema também passe a abraçar, né? Não tem uma diferença entre... É cinema, né? Bom, vamos lá. Esse é um assunto que eu adoro, porque a gente vive num mundo, né, onde é muito difícil que algo seja unânime, eu diria quase impossível. Verdade. A gente lança conteúdo e a gente investe muito dinheiro, muito tempo, muito talento e sempre tem reclamação. Então, eu sempre me pergunto
o quão significativo é, porque Sim. a gente respeita, a gente aprende muito com esses posicionamentos, mas é muito difícil que a gente consiga traduzir 100%, né, da ansiedade ou do desejo de quem está ali assistindo. Eu não sei qual a plataforma que você está citando. Eu tentaria entender os números para saber o quanto houve de interação negativa, para saber se isso faz sentido ou não. Eram os primeiros. Normalmente até o Instagram joga pra cima as mais polêmicas, né? Mas assim, quando eu comecei a ler, me surpreendeu o volume. Eu falei, nossa, que loucura, o pessoal... Eu acho que o conteúdo, bom ou ruim, é relativo, né? Eu acho que o que a gente precisa aprender aqui no Brasil é que existem nichos. Então, vai ter um grupo de pessoas que vão, assim, em busca de certo tipo de conteúdo e que para outros não tem o menor sentido, né? Então, eu acho que é preciso compreender essa lógica para a gente tentar traduzir isso de maneira mais tranquila. Acho que isso é uma avaliação. De qualquer modo, eu entendo o que você disse e eu concordo que a gente vem evoluindo, né? Eu acho que o cinema nacional, e eu vou falar de uma propriedade que não é minha, mas é muito de percepção. Se a gente voltar 20, 30 anos no tempo, a gente tinha grande sucesso no cinema, que era basicamente uma tradução da TV aberta, né? Você tinha ali os Trapalhões, né, que era um sucesso, Xuxa, que era um sucesso. Atores da TV, né? Exato, e algumas novelas e tudo mais. Então a gente tinha, na verdade, uma extensão da TV, essa é a minha leitura pessoal. De lá para cá, eu acho que desenvolveu muito, né? A gente tem atores que atuam mais no cinema até do que em TV, a gente tem diretores que fazem grandes obras muito mais para o cinema do que para a TV. Então, acho que sim, a gente veio evoluindo. Acho que os números mostram isso também, essa evolução, né? A técnica, a parte também de efeitos visuais e tudo mais. A gente ainda tem muita dificuldade em produzir, por exemplo, ficção científica aqui no Brasil, uma questão cultural, uma questão histórica mesmo. A gente veio, né, de longos anos assistindo coisas dos Estados Unidos, então eu sempre brinco, falo, cara, se tiver um Fusquinha sobrevoando a Paulista, vai ser muito difícil de acreditar. Então a gente tem essa digamos, acho que essa barreira para superar, para avançar, mas o cinema tem avançado muito. A gente, lá na Disney, a gente lança mais ou menos 8 títulos por ano. Eu vejo uma clara evolução lá também. Mas é tudo muito novo, né? Então, eu tenho certeza que nos próximos anos, eu acho que o cinema nacional vai estar muito mais forte, porque eu acho que vai ser dosado um pouco entre o autoral com o comercial, o número com a necessidade, e a partir daí criar esse mix para entregar bem o que a gente entende como cinema comercial. E claro, o autoral tem o seu lugar no mundo. Sim. E saber dosar esses nichos. Esse é um ponto muito legal, de entender esse equilíbrio, e eu queria tocar justamente nesses critérios, que é algo que eu acho que é sempre uma dúvida que fica para todo produtor, criador, né, que quer ter o seu filme, por exemplo, junto com a Disney, como é feita essa escolha, né? Então, esses critérios que você está mencionando, né? Qual que é o nível de, digamos, o peso de cada um na hora do dizer sim e de escolher os demais? Primeiro a gente olha o pipeline global. Então, tudo começa, o que eu vou estrear globalmente. Depois eu tenho o pipeline internacional. Então, pensa que eu estou sempre olhando 1, 2 anos na frente. Então, eu vou entendendo o que vai estrear em cada mês. Tanto o que vem dos Estados Unidos, que a gente chama de global, tanto do internacional, que vem de EMEA, que é a Europa, ali, e APEC, que é o Oceano Pacífico ali, Japão e tudo mais. Então, eu tenho esses 2 desenhos. A partir dali, eu vou vendo quais são os gêneros que mais predominam, quais são os conteúdos, quais são os públicos. Então, eu estou muito orientado aqui, vamos supor, a homens e mulheres com mais de 25 anos. Vamos supor que seja isso. Então, me falta aqui um conteúdo mais jovem. Então, eu vou apurando isso, entendendo quais são os gêneros que eu mais trago de fora. Depois eu vou para o regional. Então, quais séries do regional eu tenho disponíveis? Eu não estreio todas, porque é uma loucura também para a gente localizar, dublar. Algumas eu coloco com legenda, outras eu coloco com dublagem. Então, também tem um processo longo aí para produzir isso. Então, quando eu chego na linha de baixo, eu vou olhar o que eu vou produzir. Então, eu falo,
quais são os gêneros que os brasileiros mais gostam? Ação, comédia, drama. Então, a partir disso, desses números, eu vou buscando montar esse quebra-cabeça. E, finalmente, quando me falta formatos, por exemplo, uma novela, eu não vou produzir uma novela agora, a gente não tem essa capacidade. Então, é um formato que eu vou comprar. Então, desde lá de cima, eu vou olhando esses critérios, eu vou olhando o que vai chegando, eu vou olhando qual é a necessidade do público brasileiro e, a partir daí, eu vou buscar aquilo que me falta, ou para produzir, ou para comprar, ou para coproduzir, ou para fazer uma parceria mesmo de estreia nos 2 lugares, etc. É mais ou menos esse o caminho que a gente faz. Ah, entendi. Legal. Então, quando chega no critério do projeto em si, já teve muita decisão. E aí são outras decisões mais técnicas também, de avaliação. Exato. Aí, depois que eu decido que por exemplo, eu preciso, vamos supor, de uma série de ficção para jovens entre 18 e 30 anos. Vamos supor que seja isso. É isso. Aí, o critério final é a gente assistir esse conteúdo, ver o que tem disponível, assistir esse conteúdo e, a partir disso, decidir. Então, não é só sobre o gênero, né? O gênero é só um indicador. Então, vamos supor que eu consigo 3, 4 títulos que atendem mais ou menos esse gênero, com esse perfil de idade, com esse demográfico. Então, eu vou assistir esse conteúdo junto com uma equipe e, a partir daí, decidir se tem um talento muito conhecido, se é um tipo de história que a gente não está contando, como é que eu vou promover isso. Então, tem uma série de outros critérios dentro do produto para daí sim a gente decidir qual título a gente vai investir. Legal. E aí isso se conecta lá com a aquisição também na hora de escolher os projetos que vão ser produzidos. Exatamente. Muito legal, porque nada passa batido, né? Tipo, é tudo um funil. Exato. Muito interessante te ouvir falando tudo isso. Um evento como um festival aqui, como um mercado de cinema, esse relacionamento, essa aproximação, ajuda também a produtores, realizadores, realizadoras? Eu não tenho dúvida, porque é a minha primeira vez aqui, né? Eu, sempre que a gente eu estava no Rio Content há 2 semanas atrás, mais ou menos, e sempre em contato com os produtores e, né, os contadores de história, é maravilhoso, porque te salta muitas ideias e tudo mais. Então, às vezes você vai com uma convicção, volta sem ela. Então, é muito interessante. Você escolhe aquela convicção também. Exato. Então, é muito interessante estar com esse grupo criativo, né, com tantas ideias. E não tem regra. Não tem regra. Não tem regra. Eu acho que, assim, tanto as plataformas, como ela tem, assim, uma capacidade muito maior de juntar conteúdo, de atender vários nichos, é muito importante ouvir, é muito importante saber o que está acontecendo, né? Qual é a próxima onda, qual é a próxima tendência, né? Eu estava até pensando, né? Os curtas, normalmente, ainda no circuito comercial é muito difícil você ver. Mas eu acho que mais do que nunca eles devem ter um potencial enorme agora, porque o consumo está cada vez mais rápido, né? Então, eu acho que contar boas histórias de uma maneira muito mais rápida, me parece, por formato, não estou falando de história em si, mas por formato me parece com um potencial muito maior agora do que antes, né? Do que sempre teve. Então, eu estou feliz de estar aqui, eu queria muito ter mais tempo para estar aqui. Cara, eu parabenizo todos vocês pela iniciativa, pela proposta, né? Inclusive aqui, né, em Curitiba, que é uma cidade incrível. Estou falando muito, né, de uma percepção pessoal, mas também de assim, produzir mais, de se abrir mais para o Brasil. Eu acho que a gente vai invadindo muito ali, Rio, São Paulo, né, o Sudeste, mas expandir também não só para a produção, mas para expandir também a marca aqui, né? Porque naturalmente se expande muito mais depressa nas grandes cidades ali de São Paulo, Rio, etc. Então, muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que vai expandir cada vez mais. E logo, eu diria que em pouco tempo a gente vai absorver conteúdos de outras cidades e produzir em outras cidades, porque o Brasil é muito grande e você tem diferentes costumes, diferentes sotaques, diferentes histórias. E eu acho que, até considerando um pouco, eu trabalhei muito tempo em TV aberta, o jornal local, a revista local tem muito poder, porque fala a linguagem, porque tem o timing, porque tem ali dentro, né, da fala, dentro do seu modelo ali de apresentar a representação local. E isso é muito poderoso. E isso é muito poderoso.
Legal. E até falando um pouquinho dessa visão de futuro, assim, né? Poxa, Disney, né? Quando a gente fala em Disney, não adianta, vem os parques também, é uma coisa maluca e a gente vem muito aquela coisa sensorial, né? Do contato que a gente tem nos parques e da tecnologia que tem embarcado também, né? Na própria forma da Disney também de se relacionar com o público. Eu queria saber o que vocês estão vendo de tendências nesse sentido, né? Para o streaming e de formas de interatividade de conteúdo, assim, né? E até mesmo pensando na própria programação e no que as pessoas esperam. Aqui no Brasil é muito curioso essa pergunta, porque o brasileiro, ele tem dentro do coração dele, né? Eu digo porque eu tenho também, a minha filha tem também, é muito aspiracional realmente, né? Ir no parque, viver toda aquela experiência, né? E estar em contato. A gente tem os modelos, né, de atendimento, de experiência e tudo mais. Essa divisão não é a minha divisão. Eu posso Infelizmente, né? Tão divertido. Infelizmente, eu quero vivê-la também. Eu tô indo para Orlando agora, em julho, dia 13. Vou fazer os cursos da Disney, inclusive. Incrível! Sou apaixonado também, quero muito viver isso. Então, sim, é muito aspiracional. A gente já tentou de várias formas explorar isso. A gente tem bons planos a respeito disso. A gente manda talentos para lá, né, nos parques, para viver aquilo e transmitir tudo aquilo que eles veem, sentem, para que o brasileiro cada vez mais queira estar lá. Acho que a comunidade brasileira, se eu não me engano, é a segunda maior, né? Fora do próprio Estados Unidos, é a segunda maior. Então, é parte, sim, do nosso trabalho, expandir a marca Disney Plus e, claro, todas as extensões dessa marca aqui no Brasil, né? Não só licenciamento, que é uma parte muito rica, cinema é uma parte muito importante, Disney Plus é a parte mais importante. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Assim, a gente tenta explorar de uma maneira que seja mais orgânica. A gente não tenta forçar muito, sabe, essa questão, até porque ela já, como eu disse, é orgânica, ela já é mais natural nas pessoas. Esse desejo já nasce ao assistir uma série, um filme, você já um pouco faz essa imersão. Legal. E já que você está nesse mercado global com tantas informações, a gente tem esse momento de que o mundo está percebendo o poder do brasileiro no engajamento nas redes sociais. Isso acho que no Oscar foi um exemplo incrível. A Disney olha para isso também, tipo, pô, o Brasil, cara, a gente tem que bombar lá porque o que rola lá explode, né? Interfere, ajuda a interferir em outros mercados também, assim, o que o brasileiro engaja. Cara, o Brasil, ele tá entre os 5 ou 6 maiores países de consumo de streaming de rede social no mundo. Dito isso, é claro, a Disney, sem dúvida nenhuma, compreende isso, investe para isso, e eu diria que os próximos anos serão muito mais promissores, para dizer o mínimo. A gente tem estatísticas, exatamente o que você falou, que mostra que o consumo de rede social é o terceiro aqui do mundo, em tempo dedicado. Nossa. O consumo de conteúdo, de streaming, também é um dos maiores. Se eu não me engano, a principal concorrente, acho que é o segundo maior mercado em volume de consumo. Então, o Brasil, pelo tamanho que é e pela diversidade que é, especialmente pelo amor que a gente tem ao conteúdo, é um mercado que vai expandir muito mais, sem dúvida nenhuma. Tem espaço e a gente ainda. olha para isso, tem muito espaço. Eu diria que uma parte importante, para mim, fundamental, até uma opinião minha mesmo, assim, eu acho que a gente precisa avançar muito na questão econômica, porque é uma barreira. É uma barreira. O brasileiro, ele quer consumir tudo. E a gente não dá tudo a ele. Então, existe uma barreira muito severa, que é essa, porque não é barato. Então, você conciliar 2, 3 serviços de streaming, não dá. É muito caro. É muito caro. Pro orçamento, né, do brasileiro. Exato. Fora isso, você tem a banda larga e uma série de outras coisas. Então, eu diria que a gente precisa expandir aí também. A gente precisa chegar na casa das pessoas. E aí, uma vez que você chega na casa das pessoas, elas escolhem aquilo que elas desejam assistir. Mas a gente tem um volume enorme de lares para avançar. O streaming no Brasil ainda é nichado. Ainda é muito pequeno. É um mercado muito pequeno. Então, a gente que vive um pouco esse cenário, a gente tem uma percepção. Mas se você olhar os dados, é muito pequeno.
É muito pequeno. Curioso. Então, E às mesmo, vezes a gente olha e acha que, né? pra Todo quem tá mundo fora- tem. Não. mesmo o Pay TV, vou dar um dado de Pay TV que para mim ainda é assustador. Eu entrei no Pay TV em 2012. Foi quando a gente estava assim, numa crescente constante, sabe? E no maior momento de penetração, a gente tinha em torno de 25% de penetração. Então imagina que de 100% dos lares brasileiros, o Pay TV penetrava em 25%. É nada. É muito pouco. Então, claro, tem toda uma questão geográfica, né? É um país continental, a gente teria que acessar via DTH, né? Direct to Home, que é satélite, mas é muito caro. É muito caro. Então, mesmo no Pay TV, que também era caro, né? E você comprava alguns canais que você não queria comprar, mas você tinha que comprar no pacote, o que é compreensível também pela distribuição. Mas, de qualquer modo, a gente tinha uma penetração muito baixa. Então, eu acho que a partir daí precisa olhar para esse lugar de penetração. A gente precisa estar nos lares brasileiros e, a partir daí, essa difusão natural vai acontecer. Mas pense que se a gente fizer uma conta inversa, né, olhando só para o Pay TV, que mais ou menos se aplica ao streaming, são 75% das casas que não tem Disney Plus, não tem. Então, eu acho que a gente ainda vive numa questão de TV aberta muito forte, justamente porque é grátis, né? E que bom que a nossa TV aberta é muito bem produzida, tem muito boa qualidade, mas eu acho que falta ainda para o brasileiro acesso e a barreira econômica ela é uma das mais importantes aí para a gente superar. Com certeza, faz parte desse ecossistema também que melhore as condições para que todo mundo tenha acesso também. Eu acho que você trouxe alguns dados bem interessantes, né, em relação ao mercado global, assim. Qual que é hoje esse lugar de priorização Brasil e América Latina em relação a investimentos mesmo para crescer e ter mais market share nas casas brasileiras e tudo mais? Como é que tá isso hoje? América Latina, basicamente Brasil e México são os mercados mais importantes pelo volume de habitantes, né? São os países com maior densidade. E sem dúvida nenhuma, eu não posso falar de investimento, mas posso dizer que esses dois mercados são um dos mercados estão entre os mercados principais de investimento nos próximos anos. Olha só que bacana, legal. E para quem quer, assim, do ponto de vista de produtor mesmo, olhando para você que faz toda a programação, o que a gente precisa melhorar enquanto produção para pensar em ter lá o nosso projeto, né, dentro da programação, por exemplo, de uma Disney? O que a gente deixa de olhar hoje e a gente peca? Eu não sei dizer onde precisa melhorar, porque eu teria que ter visto tudo para dar alguma opinião um pouco mais profunda, sabe? Eu entendo que eu vou talvez responder de duas formas. Eu acho que o produtor, quando ele está ali pensando num projeto, ele precisa entender para quem é aquele projeto. Então, se eu estou produzindo uma história local aqui de Curitiba, sobre, de repente, não sei, alguma coisa mais histórica, Sim. talvez eu deva pensar qual a melhor forma de distribuir isso no Paraná. Porque a sensação que eu tenho conversando com alguns produtores, às vezes, é que existe uma desconexão entre o que eu faço e o que eu quero. O que eu faço e onde eu quero chegar. Então, a minha parte é um pouco essa, é estratégica, né? Uma vez eu fui numa palestra, um ex-companheiro de trabalho, ele falou, Cris, tem uma palestra, só que são só produtores. São muitos produtores, eles estão ávidos para saber, eles querem produzir e tudo mais. Só que ele falando para mim na época, né, ele é de produção, ele falou, só que a gente não tem dinheiro. Aí eu entrei na palestra e ele falou assim, gente, a gente tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque para a ideia excelente, a gente acha dinheiro. A gente inventa o dinheiro, sabe? Então, eu acho que, assim, é importante isso. Eu não sei exatamente qual a nossa audiência aqui, mas eu diria o seguinte, não queira que o seu projeto tenha um alcance comercial se ele não é comercial. Não queira. Você precisa produzir propositadamente. Para quem que você está falando? O que você está falando? Então, pense na audiência. Eu não compro para mim, eu não compro para minha família. Então, normalmente, quando o produtor, com todo respeito, mas é a forma como eu vejo, quando ele fala assim, cara, essa ideia eu amo, é maravilhosa. Essa ideia aqui é a ideia da minha vida. Já me arrepia, porque eu falo, não, a gente tem que produzir para audiência. Eu não produzo. Então, pensa que o meu exercício eu preciso o tempo inteiro estar interpretando o que um jovem vai assistir, o que né, uma mulher 25 mais vai assistir, o que o homem vai assistir. Então, no final, eu preciso ter
esse desprendimento, porque eu tenho o meu gosto pessoal, né? Então eu diria para o produtor que eu acho que é extremamente importante, se eu pudesse realmente contribuir, se eu pudesse falar com todos, eu diria o seguinte: pense para quem você está produzindo, sabe? Tente ter essa leitura exata do teu produto, com quem que ele conversa, porque se você tocar na porta da Globo, para dar um exemplo, e falar, olha, eu tenho um jornal nacional, o cara fala, não quero, eu já tenho um que é líder da audiência. Então pensa um pouco nisso, sabe? O que eu estou criando, para quem que eu estou criando, qual o interesse da minha audiência, porque eu acho que vai ficar muito mais fácil você chegar lá, né? Uhum. Então, às vezes, a gente olha muito para dentro, a gente, produtor, olha muito para dentro, tenta produzir o melhor ali, e aí você tem, né, aquela coisa da coisa mais artística, porque a luz e tudo mais, tudo isso é fundamental, é importante para contar aquela história. Mas pensa que quem está do lado de fora talvez nem perceba certas coisas, né? Então eu acho que, de novo, reforçando, tenta identificar no teu conteúdo qual é a audiência dele. Tenta identificar no teu conteúdo o que esse conteúdo complementa numa plataforma como Disney Plus. Se você chegar lá com uma animação de um ratinho, eu não vou querer. Porque a gente já tem. Entende? Eu tô fazendo aqui uma analogia até boba, mas no final é isso. Como é que eu faço para tocar na porta de um streaming ou de um canal, de uma plataforma qualquer? Falo, cara, eu tenho uma solução aqui para tua audiência. Eu notei que você tem um conteúdo muito adulto. Eu notei que tem uma tendência aqui de conteúdo mais jovem e eu tenho essa solução, que é essa daqui. Eu acho que fica muito mais assertivo porque eu tenho um bom produto e uma boa estratégia. Né? É claro que eu estou falando sentado na cadeira de estratégia. Sim, tem um viés. Mas eu acho que talvez isso fizesse com que o nosso mercado evoluísse um pouco mais e fosse um pouco mais assertivo. Olha, incrível, muito legal essa perspectiva. Muito obrigada por você estar aqui com a gente em nome do festival. Queria te agradecer a disponibilidade. Temos muita coisa, muita programação para curtir juntos aqui. E seja sempre bem-vindo com a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer falar sobre isso, contribuir. Espero mesmo que, de alguma forma, né, quem nos ouve, quem compartilha, né, possa um pouco pensar, refletir. Não são respostas únicas, não são visões únicas, né? Aqui não está a receita do bolo. São visões de junho de 2025. Exato. Né? Do mercado atual. Não quero de forma nenhuma passar aqui que é a única forma de pensar, que é a única forma de perceber as coisas, de executar, mas é uma contribuição, é a forma como eu vejo no momento e executo no momento. E é isso, espero contribuir. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, feliz por estar contribuindo com vocês. Maravilha. Não, foi muito, muito valioso ter essas informações ali de bastidores, das decisões, das desescolhas. Eu adorei esse verbo aí. E a gente continua aqui conversando. Fica também aí, eu gostei também que você falou da possibilidade dos curtas surgirem com força. Eu acho que essa é uma mensagem que fica com força também aqui da nossa conversa. Ficar atento a isso e esse relacionamento de entender os públicos, com quem que você está conversando, para quem que está contando essa história. Agradecemos mais uma vez aqui ao Cristiano da Disney, que conversou com a gente no podcast do Olhar de Cinema. A gente sempre convida você a seguir nossas redes sociais, acompanhar sempre as novidades, a programação. Muita gente legal está passando por aqui no nosso estúdio no Museu Oscar Niemeyer. Continue acompanhando aqui o podcast do Olhar de Cinema.